Ei, tudo bem? Olha, se tem um som que define a magia do Natal há mais de 300 anos, com certeza é o dessa peça. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos de uma obra que foi literalmente feita para capturar o espírito da noite de Natal. Vamos nessa? Já na partitura original, o próprio compositor deixou uma pista, uma inscrição que diz tudo, feito para a véspera de Natal. Isso já mostra que não é só uma música de fundo, né? É uma obra com um propósito muito claro, criada para ser o coração sonoro de um dos momentos mais especiais do ano. E que peça é essa, afinal? Bom, estamos falando do Concerto Grosso Opus 6, número 8, em Sol menor, de Arcângelo Corelli. A palavra opus, que vem do latim para obra, era tipo o jeito que os compositores catalogavam suas coleções. Então essa é a 8ª peça da 6ª grande publicação de Corelli, um verdadeiro clássico. E aqui a história já começa a ficar interessante. O concerto só foi publicado em 1714, um ano depois que o Corelli morreu, mas tudo indica que ele o compôs décadas antes. Imagina, essa joia ficou guardada por anos. E o mais incrível é que dentro de uma coleção de 12 concertos, este é o único com um tema tão explícito. Essa dedicação ao Natal tornou a peça única e, claro, a sua obra mais famosa até hoje. Mas para sentir a música de verdade, a gente precisa entender como ela funciona. E o nome Concerto Grosso já é a chave de tudo. Não é só uma apresentação, é quase como um fascinante duelo musical. O Concerto Grosso foi, assim, o formato que dominou a música orquestral barroca lá no início do século XVIII. E a ideia por trás era simplesmente genial: criar drama e emoção pelo contraste, colocando um grupinho de músicos virtuosos para conversar, para dialogar com a força total da orquestra. E aqui a gente vê esse diálogo bem desenhado. De um lado temos o concertino, que é o grupo pequeno e ágil de solistas, nesse caso 2 violinos e um violoncelo. Do outro, o ripieno, que também chamam de tutti, que significa cheio ou todos, ou seja, a orquestra inteira. Um soa leve, o outro soa denso. É justamente dessa alternância que nasce todo o drama da música. Então, quem foi o mestre que não só aperfeiçoou essa forma musical, mas a usou para criar essa obra-prima de Natal? Vamos conhecer Arcângelo Corelli, o gênio por trás da música. A jornada do Corelli é impressionante. Ele veio de uma família que não era de músicos e mesmo assim se tornou uma verdadeira estrela do rock em Roma. Um violinista virtuoso e um compositor tão requisitado que trabalhava para a realeza e para a elite da igreja. A influência dele foi tão gigantesca que quando ele morreu, recebeu a honra máxima: ser enterrado no Panteão, ao lado dos grandes heróis de Roma. É outro nível, né? Uma pequena pausa aqui na nossa viagem musical. Se essa análise está sendo bacana, se está ajudando a curtir ainda mais essa obra-prima, considere seguir nosso canal, deixar um like e comentar. Esse apoio é o que nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. A gente agradece demais. Agora, vamos dar um passo para trás e ampliar o foco para a gente entender o mundo em que o Corelli vivia. A música dele não surgiu do nada. Ela era parte de um movimento artístico muito maior, a Era Barroca. Esse é o período que os historiadores da música costumam definir como a Era Barroca, indo mais ou menos do surgimento da ópera até a morte de ninguém menos que Johann Sebastian Bach. A música barroca tinha, digamos, uma receita bem clara para o drama. O baixo contínuo era a base de tudo, o coração pulsando da música. Em cima dele, tudo era contraste e ornamentação. O objetivo não era só ser bonito, era expressar emoções humanas de forma avassaladora. A ideia era realmente mexer com a alma de quem ouvia. Foi também nessa época que a música instrumental, sem palavras, finalmente ganhou o respeito que merecia, provando que podia ser tão poderosa quanto a voz humana. Ok, agora que a gente tem todo esse contexto, vamos voltar para o Concerto de Natal e analisar mais de perto um de seus movimentos, o Allegro, para ver como todas essas ideias se encaixam na prática. Vamos dar uma olhada nos ingredientes desse movimento. O andamento Allegro já nos diz que ele é rápido, vivo, cheio de energia. A tonalidade de Sol menor dá um toque de profundidade, de seriedade. E a instrumentação é o nosso clássico duelo, o pequeno e ágil grupo de solistas contra a poderosa orquestra de cordas. A estrutura aqui é o que chamam de forma binária, e a beleza dela está na simplicidade. Pensa só, Corelli nos apresenta uma ideia musical, a parte A, e repete, para a gente absorver bem. Aí, ele introduz uma nova ideia, a parte B, e repete também. Fica tudo perfeitamente simétrico, claro e, nossa, muito satisfatório de ouvir. É a prova de que a genialidade muitas vezes está na elegância. E aqui está o verdadeiro pulo do gato do Corelli. Além daquela grande batalha entre solistas e orquestra,
Ele cria uma segunda camada de conversa, bem mais íntima, só entre os dois violinos solistas. Eles se imitam, trocam frases, tecem melodias juntos. É como se fossem dois dançarinos. É, literalmente, música dentro da música. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Esse conceito de diálogo entre solistas e um grupo, criado há mais de 300 anos, será que ele desapareceu? Ou será que a gente consegue ouvir ecos dele, talvez de outras formas, no jazz, no rock ou em outros gêneros musicais de hoje? Fica aí a provocação.